Nesse vídeo eu tenho a missão de te mostrar como o domínio do eletrocardiograma e a identificação dos ritmos mais importantes em um pronto-socorro vai te ajudar a ter mais segurança em seu plantão e não só entender o eletrocardiograma. Eu vou te ensinar a utilizar essa ferramenta para salvar vidas todos os dias com segurança para assumir o seu próximo plantão. E se você tem interesse em aprimorar suas habilidades médicas e quer ter bons resultados durante seu plantão e conseguir dominar uma sala vermelha, assista esse vídeo com atenção que eu te prometo que vai mudar a sua vida. Qual a minha meta para você com esse curso? Que ao final dele você seja capaz de dominar o eletrocardiograma, dominar o raciocínio clínico e dominar as prescrições mais comuns nas emergências cardiovasculares e entender os grandes vilões da cardiologia que podem tirar a vida do seu paciente. E eu te garanto que ao longo do tempo e com prática, dedicação e a minha ajuda, você vai se tornar um médico respeitado e que domina uma sala vermelha. E para quem é este produto? Olha só, eu tenho 5 principais tipos de alunos que acredito que podem se beneficiar com esse curso. O primeiro são os alunos do ciclo básico do curso de medicina. Além disso, os alunos do internato de medicina que vão se deparar com pacientes no pronto-socorro, na enfermaria e na sala vermelha. O terceiro, médicos que são recém-formados que pretendem pegar o primeiro plantão da sua vida. E o quarto, médicos que já fazem plantões, mas se sentem seguros em conduzir uma emergência cardiovascular ou interpretar um eletrocardiograma. O quinto, médicos já experientes, que têm segurança, mas que necessitam se atualizar com as diretrizes mais atuais na cardiologia e na medicina de emergência. E para quem é este curso? Este curso é para você que está na faculdade e não está conseguindo aprender eletrocardiograma da forma convencional. Para você que já se formou, realizou cursos online, porém não aprendeu nada que possa levar para a sua prática. Para você que tem medo de assumir o seu primeiro plantão e treme só de pensar na ideia de ter que interpretar um eletrocardiograma lá na emergência. E para você também que já é formado, tem segurança, mas gostaria de oferecer um melhor atendimento com conteúdo atualizado para seus pacientes e ter um plantão mais tranquilo, com um bom domínio das emergências cardiovasculares. Eu tenho um curso com um método que comprovadamente traz mais resultados, com centenas de alunos treinados e satisfeitos com o meu método, independente do grau em que eles se encontram. E ele pode ser feito para você também. Porém, não se iluda. Uma aula não vai resolver a sua dificuldade com o eletrocardiograma. Para que essa parceria funcione, eu preciso da sua dedicação para percorrer toda a trilha do eletrocardiograma. E eu te garanto que ao final dela você vai sair mais confiante e vai atingir o objetivo que pode ser o entendimento do eletro, vencer sua insegurança, ser reconhecido e poder salvar mais vidas em seus plantões. Antes de começar a te ensinar a minha metodologia para o entendimento do eletrocardiograma e te mostrar como funciona a nossa trilha de aprendizado, eu quero que você veja a transformação que te aguarda no final desse curso. E para isso, eu selecionei os vídeos de alguns dos nossos alunos que fizeram o curso completo e agora atingiram seus objetivos e transformaram as suas vidas e os seus plantões. Meu nome é Ana Carolina, sou médica generalista. Quando eu me formei, não era uma opção não trabalhar, entendendo a deficiência na interpretação do eletro na formação médica e a demanda dos pacientes que chegariam para mim no pronto-socorro e no serviço de urgência que eu trabalho. Eu resolvi procurar um curso para que eu me aprofundasse e treinasse, né, para saber identificar as principais urgências cardiológicas. Existe uma frase bem difundida na urgência de que o paciente grave ele não pode escolher seu médico, então nós devemos estar sempre capacitados para oferecer para esse paciente o melhor nos 15 minutos mais importantes de sua vida, e foi isso que eu consegui fazer no curso de eletro e de focos com o Dr. Rafael Alcântara, segurança para conduzir meus pacientes no momento mais crítico de suas vidas. Olá, eu sou Thiago Duarte, acadêmico de sétimo período de medicina, e estou aqui para falar com você sobre a minha experiência com o curso de ECG com Rafael Autor. Esse curso fez com que eu pegasse toda a matéria do semestre, associasse à prática e conseguisse aplicar lá nos hospitais. Esse curso é extremamente importante porque nós não temos uma base totalmente solidificada sobre a eletrocardiograma. E com isso, o professor Rafael Alcântara conseguiu simplificar todo aquele bicho de 7 cabeças que é o ECG em alguns passos, fácil de aprender, fácil de aplicar, que vai facilitar a sua vida, principalmente no laboratório. Em todo o cenário acadêmico, eu me sentia totalmente despreparado. Até que chegou um momento onde que eu passei por um perrengue pessoal, onde meu avô infartou. Eu pude pegar tudo que eu aprendi durante os cursos e as aulas que o Rafael ministrava para mim e conseguir aplicar até que a minha emergência chegasse, fazendo com que o quadro do meu avô não se alastrasse ou não se intensificasse, dando um prognóstico muito melhor. E se você, assim como eu, se sente despreparado, faça o curso de Rafael, você não vai se arrepender e vai estar preparado para qualquer emergência ambulatorial. Eu me chamo Vivi, eu sou médica formada pela FINORTE 2023. E assim que eu formei, eu fiz o curso de Rafael Alcântara, né, o ACRS, e logo em seguida eu fiz o curso dele de ECG do Itamed. E assim, foi um curso que me preparou muito para atender tanto no pronto-socorro quanto no pronto-atendimento, principalmente aqueles pacientes graves, né, que às vezes tinham uma queixa cardiológica e a gente tinha que pedir um eletro. E ser rápido, né, no reconhecimento daquele perfil eletrocardiográfico, no tratamento também. E esse curso dele me capacitou bastante para isso, que ele traz uma abordagem lá não só do ECG, mas também do paciente como um todo, né? Como a gente vai fazer esse diagnóstico, a conduta correta. Então eu recomendo para todos aqueles médicos recém-formados e também para todos aqueles médicos que trabalham, né, pronto-socorro, na emergência.
Boa noite, meu nome é Bruna, sou médica, sou egressa do curso de RAFA de eletrocardiograma. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com o curso. Particularmente, foi um curso muito enriquecedor para mim. Com certeza me deu mais segurança para conduzir os casos dos meus pacientes, né, que a gente pega eletro durante os atendimentos. É um curso muito completo, tanto material, né, físico que a gente recebe no dia, tanto o suporte que a gente recebe de Rafa, bem de perto, o tempo inteiro, tirando dúvidas, disposto a nos ajudar. E tanto nas questões, né, um curso baseado principalmente em questões, metodologia ativa. Então, nos ajuda muito nessa consolidação do conhecimento. Então, foi muito importante para mim, me deu com certeza mais segurança, e eu acho que é uma experiência única e que vale muito a pena fazer o curso assim. E o que aconteceu para me levar a querer levar essa transformação aí para as pessoas e para os alunos? De onde veio a minha história e para que eu estou fazendo esse curso e para que eu quero te ensinar para você entender um pouco mais de quem eu sou? Antes de vir para o digital, eu estava sempre atolado com afazeres, plantões e dando aulas. E de um hospital para outro, de uma faculdade para outra, de uma aula para outra, eu encontrei com uma aluna. E ela me chamou no canto e falou o seguinte: Rafa, você ajuda tantos alunos aqui na faculdade, a sua didática é tão bacana, seu jeito de ensinar é tão diferente dos outros professores, e a gente já consegue aprender tanto com você, por que você não cria um curso seu para que a gente possa aprender ainda mais? E aquilo lá me chamou um pouco a minha atenção. E aí veio uma certa ideia, uma certa vontade de transformar o ensino, que muitas vezes de eletrocardiograma na medicina é algo que os alunos têm medo, abominam e acabam que ficam muito inseguros na vida real. E muitas vezes os alunos eles não têm aquela identificação do eletro como uma ferramenta essencial na vida de qualquer plantonista, de qualquer médico, que pode mudar condutas e pode salvar as vidas dos pacientes. E foi aí que eu comecei a pensar nessa ideia de criar um curso para poder ajudar você, alunos, médicos, acadêmicos de medicina, internos, a terem uma maior tranquilidade para dominar os seus plantões. E, um certo dia, que foi exatamente no dia do meu casamento, no dia 7 de maio de 2022, eu e minha esposa estávamos aí para nos casar em Belo Horizonte, na Nossa Senhora de Lourdes, e por volta aí de 15h30, depois do almoço, eu estava me organizando para ir para o casamento, para poder organizar a cerimônia, e um amigo meu me liga. Esse amigo meu me fala a seguinte coisa: Rafa, eu tô com o meu pai passando mal aqui no hospital. Ele não tá sentindo bem, tá com uma dor forte no peito. O médico falou que ele tá infartando. E eu queria que você desse a sua opinião sobre o caso, e se você puder dar uma olhada no eletrocardiograma para mim, por favor. Eu, na maior boa vontade, um grande amigo meu, o pai dele sentindo mal, olhei o eletro. Quando eu bati o olho no eletrocardiograma, enquanto eu estava no caminho lá para a igreja, saindo de casa, eu vejo que o eletro não era um traçado típico de infarto agudo do miocárdio. Era um traçado eletrocardiográfico típico de sobrecarga de câmaras direitas. Eu, preocupado, ligo para o meu colega e falo: olha, me fala os sintomas dele, explica para mim direito o que estava acontecendo. Era um paciente que estava no pós-operatório de uma cirurgia, um paciente que estava mais acamado, um paciente que estava mais restrito ao leito. E o eletrocardiograma tinha um padrão típico, que é o famoso S1, Q3T3, que não foi visto pelo médico no plantão naquele momento e que mudou a conduta dele. No caso, ele iniciou um protocolo de síndrome coronariana aguda, sendo que a suspeita maior para esse paciente, com esse traçado eletrocardiográfico e com essa clínica e com essa apresentação que ele tinha, seria de embolia pulmonar. Eu liguei para esse colega, discuti com ele, expliquei o quadro para ele, expliquei as alterações no eletro, e ele conseguiu, então, identificar, e foi aí que o pai do meu amigo foi encaminhado para a realização de uma angiotomografia, que confirmou a embolia pulmonar, e foi iniciado, então, devido à estabilidade que ele se encontrava, a anticoagulação, com completa recuperação do quadro dele. Foi aí que eu percebi a importância desse exame para salvar as vidas dos pacientes. Eu estava em outra cidade, meu amigo me mandou um traçado eletrocardiográfico que foi mal interpretado na emergência e que poderia ter causado danos graves para esse paciente. E foi nesse momento que aquela ideia que tinha surgido, vindo de uma das minhas alunas, ela se transformou numa necessidade, num objetivo. Eu me casei, naquele dia aí eu completei os meus votos como pai, marido, e também criei um novo objetivo de vida no meu trabalho. Eu criei o objetivo de tentar ajudar os alunos, médicos e profissionais da saúde a salvarem vidas através do ensino. E começar com o eletrocardiograma, que é uma ferramenta que eu vejo que existe grande dificuldade na carreira médica, que existe grandes dificuldades em médicos já formados, experientes, que muitas vezes deixam passar batido algumas informações muito importantes. E a partir daí, eu criei como meta para mim tentar ajudar esses alunos. Então, nesse momento em que eu estava me casando, vivendo os momentos mais felizes da minha vida com minha esposa, algo mudou. Algo acendeu dentro de mim, foi uma luz que me levou aí a criar esses cursos e me motiva aí a continuar tentando ensinar os alunos, a continuar tentando salvar vidas através do ensino. Nesse dia eu entendi que eu precisava
ajudar profissionais da saúde, precisava levar todo o conhecimento que eu adquiri nesses 10 anos ensinando, 10 anos mostrando para alunos emergências cardiovasculares, com aulas práticas, teóricas, simulações, aulas em enfermaria, corrida de leito, plantões, sala vermelha, terapia intensiva. E a minha vontade é vencer esse medo que os alunos têm do eletrocardiograma, vencer essa insegurança que muitos deles me relatam e acabam prendendo eles de evoluir nos plantões, na carreira médica e trazer novas oportunidades para eles. Então, por ironia do destino, no meu casamento, além dos meus votos que eu fiz para minha esposa, eu fiz também uma promessa. E essa promessa foi para mim mesmo. Eu coloquei como objetivo, como médico, professor, de ensinar os alunos e salvar vidas através do ensino. E desde então eu já consegui ensinar milhares de alunos. Já foram mais de 3.000 alunos ensinados. No nosso curso de eletrocardiograma já temos centenas de alunos que estão sendo beneficiados pelo aprendizado direto ao ponto e prático do eletrocardiograma. E eu quero contar com você também nessa turma, para que eu possa te ajudar e para que eu possa atingir o meu objetivo como profissional da saúde e como professor. E aí, eu quero te mostrar aqui, nesta aula hoje, como eu posso te ajudar e como é o meu método de ensino de eletrocardiograma e como é um método único, diferente de qualquer outro método que você já viu. Porque eu vou conseguir, através do raciocínio clínico, através de uma teoria direcionada, aliado ao eletrocardiograma, a te ensinar não só o eletro, mas a conduzir emergências cardiovasculares em seu plantão e ter um conhecimento inicial que vai te embasar e te dar segurança para você evoluir na sua carreira e conseguir assumir plantões mais complexos, mais bem remunerados e ter satisfação em salvar vidas e ter um plantão tranquilo. Mas antes disso, eu quero relatar o que eu passei na minha vida acadêmica e na minha vida como médico recém-formado. Eu também tinha medo, eu tinha insegurança, morria de medo de realizar procedimentos, morria de medo de interpretar um eletrocardiograma, às vezes passava mal para poder ir para um plantão com medo de algo acontecer ou de um paciente passar mal, ou de eu não conseguir salvar uma vida ou ter que tomar uma conduta baseada no eletro e não saber o que eu fazer, o que eu iria fazer. E com isso, com esse medo, com essa insegurança, me levou a estudar muito. Eu me capacitei, eu me formei médico, clínico, cardiologista, fiz o meu mestrado em simulação, sou instrutor e professor de cursos de ACLS pela Sociedade de Terapia Intensiva, sou instrutor de cursos de emergências cardiovasculares, sou instrutor de cursos de emergências críticas na terapia intensiva e sou professor aí há mais de 10 anos. E com muito esforço eu adquiri uma segurança, uma capacidade de interpretação do paciente crítico e cuidado do paciente crítico e o principal, eu desenvolvi um raciocínio clínico aguçado, de forma que, independente da patologia, eu consiga raciocinar a fim de estabilizar o paciente o mais rápido possível. E o que eu estou te entregando aqui é algo que eu desenvolvi durante esses 10 anos, que levou muito tempo para mim, porque eu não tinha ninguém para poder me orientar, me auxiliar, e foi em base em livros, vídeos, em aprendizado prático, aprendizado à beira-leito. E eu quero entregar isso tudo que eu aprendi para você nesse curso. E é aí que entra a minha participação e a sua participação também, para que a gente tenha sucesso nos nossos objetivos. A gente vai primeiro para alguns ensinamentos importantes antes da gente falar da minha metodologia do eletrocardiograma. Primeiro, eu vou te mostrar por que você não consegue aprender eletrocardiograma e por que você fica inseguro em seus plantões e tem medo de assumir casos de emergências ou casos graves nos seus plantões. E são os principais erros que a gente comete nesses momentos. O primeiro erro é que, durante a faculdade, o seu professor inicia as aulas sobre eletrocardiograma ou sobre emergências cardiovasculares falando de vetores, derivações, eixos, semiologia, fisiologia, condições ou temas que não vão trazer nenhum benefício lá na vida real, na prática, no momento em que você precisa salvar uma vida. Nesse momento, você, ao ver uma aula como essa, já se desespera, já tem vontade de parar, de não prosseguir. O seu cérebro e o seu organismo entendem que não é para você, que aquilo lá é muito além, que é muito difícil. E você entende aquilo lá como letras jamais possíveis de decifrar na sua vida. Isso cria um bloqueio para você. Esse bloqueio atrapalha no seu aprendizado. O segundo erro é aquele aluno dedicado, que muitas vezes no desespero de aprender eletrocardiograma, quer em pouco tempo aprender tudo de eletro, do básico ao avançado, o máximo possível, com todos os conteúdos e com todos os dados. E essas informações são muito extensas e acabam que elas são difíceis de decorar sem a prática. E o aluno lê, estuda, relê, mas não pega um eletrocardiograma para tentar decifrar os traçados. E o pior, ele não correlaciona o eletrocardiograma com a prática, com a clínica do paciente. Muitas vezes o mesmo eletrocardiograma em diferentes pacientes pode representar diferentes doenças. E o objetivo desse exame é nos ajudar no diagnóstico e na condução. Não é um exame isolado. O eletro ele não pode ser ensinado de forma individualizada. Você precisa ver o paciente. Por isso que a gente precisa ter uma metodologia que envolva casos clínicos, que envolva raciocínio clínico, que envolva domínio de prescrição, domínio de receita, domínio de outros exames. E é isso que eu quero oferecer para vocês em um curso em que você vai desenvolver o seu raciocínio clínico, vai desenvolver sua capacidade de interpretação do eletrocardiograma e vai desenvolver o seu cuidado com o paciente, trazendo segurança para assumir um plantão de sala vermelha. E o terceiro erro que o aluno comete é esquecer que aquele conhecimento
que ele adquiriu na faculdade não pode ser utilizado no dia a dia, na vida real, e não entender os achados que ele encontra. E eu passei por isso. Às vezes eu encontrava uma alteração no eletrocardiograma, um bloqueio, um desvio de eixo, e não sabia para que aquilo servia, o que isso ia mudar na minha conduta. E aí fica aquela impressão, o eletro é só para o especialista. Eu, como clínico, como médico generalista, não vou entender isso aqui e não vou saber utilizar essa ferramenta. E aí que o aluno se engana. Essa ferramenta é uma ferramenta para todo médico. Desde o clínico geral ao ortopedista, vocês precisam dominar essa ferramenta, porque quando o seu paciente entra em intercorrência, esse exame, que é simples, fácil de realizar e indolor para o paciente, pode salvar a vida dele. E aí vem algumas frases de alguns alunos que vêm me relatar, antes de fazer o curso, que me falavam o seguinte: ontem eu estava de plantão, era referência de infarto, e percebi que o eletrocardiograma vai muito além do básico que aprendemos na faculdade. Outro aluno vira e fala para mim: devemos ter muito cuidado para não deixar alterações do eletrocardiograma passarem despercebidas. Eu quero ter mais segurança. E esse desapercebido, esse não entender o eletro, não saber como interpretar baseado na clínica do paciente, pode trazer consequências graves para você no seu futuro e te desanimar como médico e muitas vezes trazer aí uma frustração na carreira. E é isso que eu quero evitar. É dessa forma, com o ensino direcionado, que eu quero te mostrar que o eletro é sim uma ferramenta valiosa e que é possível sim dominar esse exame com simplicidade, aulas didáticas, direto ao ponto e com suporte adequado e com o meu acompanhamento. E foi aí que eu criei esse método, chamado de método ADAPT. Com o método ADAPT, seguindo 5 pilares do conhecimento, você vai dominar não só o eletrocardiograma, mas as emergências cardiovasculares. A letra A do método é a anamnese, é a avaliação do seu paciente, é entender o que se passa com o paciente para saber o que procurar no seu eletrocardiograma. Ao realizar uma boa anamnese, enquanto é feito o exame do eletrocardiograma, você vai desenvolver diagnósticos. Eu vou te ensinar os principais diagnósticos na cardiologia e nas emergências para te ajudar aí no aprendizado do eletrocardiograma e no desenvolvimento do cuidado com o paciente. A letra A, análise do ECG. Para isso, a gente vai utilizar a metodologia CASA, em que a gente vai fazer uma analogia do eletrocardiograma com uma residência, em que você vai conseguir entender desvios de eixos, bloqueios, alterações de músculo cardíaco, alterações coronarianas, arritmias cardíacas, distúrbios extracardíacos que causam disfunção cardíaca. Com um simples método, eu vou te ensinar tudo de eletrocardiograma. A letra P, patologia, baseado na anamnese, suspeita diagnóstica, eletrocardiograma, a gente pode definir um diagnóstico sindrômico ou etiológico. E a letra T, terapia. Você vai conseguir desenvolver o raciocínio clínico e a habilidade de tratar as principais patologias na emergência com o uso dessa metodologia. E aqui a gente vai sim começar do básico e vai evoluir para o mais avançado, mas a gente vai começar de maneira correta. A gente vai começar com um treinamento teórico aliado ao treinamento prático, com o íntimo envolvimento do paciente nessa jornada, nessa trilha do aprendizado. E aí, com várias analogias, com muito treino de eletrocardiograma e com o meu suporte, eu tenho certeza que você vai desenvolver uma habilidade que você vai ter para a sua vida inteira e você vai conseguir salvar vidas dessa forma. E aí, vem a minha trilha do aprendizado no método ADAPT. Na nossa trilha do aprendizado, o aluno vai percorrer um caminho em que ele gradativamente vai evoluindo. E a cada passo ele vai sentindo uma melhoria na sua capacidade de interpretação do eletro, na sua capacidade de cuidar do paciente. Os nossos alunos desenvolvem raciocínio clínico, eles desenvolvem habilidades de cuidado, eles desenvolvem segurança. Inúmeros foram os alunos que saíram de plantões em locais inóspitos, inadequados, pagando pouco, para locais de referência, são convidados para assumir plantões em terapia intensiva, assumir enfermarias e até coordenações. E é essa segurança que eu quero levar para você, com um caminho tranquilo, com uma trilha passo a passo, em que você vai desenvolver suas habilidades de eletrocardiograma e raciocínio clínico. E para isso eu vou te mostrar como funciona a minha metodologia. Vamos então fazer o nosso método ADAPT em um caso clínico real que aconteceu comigo. Então, um paciente de 68 anos, sexo masculino, da entrada no pronto-socorro com uma queixa de dor no peito de início a 1 hora. Esse paciente foi ao hospital a pedido do filho, que estava preocupado com o pai, que estava sentindo dor, mas que no momento que ele chega ao hospital, ele estava assintomático, melhora da dor. No momento, esse paciente queria ir embora. Não queria fazer o atendimento adequado, mas diante de uma dor torácica num paciente idoso e uma dor que era característica de ser anginosa, em um paciente que tinha como comorbidades as seguintes: ele fazia uso de enalapril e hidroclorotiazida por conta de hipertensão, metformina por conta do diabetes, simvastatina por conta de uma dislipidemia e o Puran T4 por conta de um hipotireoidismo. Então, era um paciente de risco para doença coronariana. E aí, diante dessa anamnese, minha principal suspeita diagnóstica seria a síndrome coronariana, uma doença coronariana aguda. E aí eu passo para o meu exame físico do paciente. Ele se encontrava corado, hidratado, anictérico, acianótico e afebril.
pressão arterial 14/6, frequência cardíaca de 80, frequência respiratória de 16 incursões por minuto, saturando 98% em ar ambiente, com ritmo regular, sem sopros, com bom tempo de enchimento capilar, aparelho respiratório sem alterações, sem massas ou visceromegalias, com ruído aéreo positivo, sem edemas ou empastamentos. Porém, durante a avaliação, esse paciente evolui com piora do estado geral, fica cianótico, pressão arterial cai, frequência cardíaca eleva e frequência respiratória, assim como saturação cai e tempo de enchimento capilar. Meu paciente estava ficando chocado, ele começa a apresentar crepitações. Rapidamente ele é levado para mim na sala vermelha e a gente faz um eletrocardiograma. Agora, com uma letra A, uma boa anamnese, um bom exame físico, e com a letra D, um possível diagnóstico, que é uma síndrome coronariana aguda, eu vou olhar o meu eletrocardiograma com outros olhos. E vejam só, a primeira coisa que eu vou procurar nesse paciente são alterações do segmento ST, porque eu estou pensando em síndrome coronariana aguda. Eu não vou ficar me preocupando em analisar onda P, o QRS ou onda T no momento. E ao olhar o segmento ST, eu consigo ver aqui nas derivações V2 e V1 que tem um discreto supradesivelamento, como também V3 e V4. E ao bater o olho nessas 4 derivações, eu percebo também um padrão clássico do eletrocardiograma que a gente tem que ter em mente, que é esse padrão positivo, negativo da onda T, chamado de plus-minus, principalmente em V1 e V2. Esse padrão é um padrão típico de lesão coronariana aguda oclusiva, e a gente precisa identificar na emergência. Se eu não olhasse para o meu eletro, sabendo da história do paciente, eu poderia deixar esse eletro passar batido e às vezes não tomar as condutas necessárias. Esse paciente ele estava com uma síndrome chamada de síndrome de Wellens, que é uma síndrome caracterizada por ondas T's bifásicas, profundamente invertidas em V2 e V3, com um histórico de um paciente com dor torácica recente aguda que melhorou. Típico do quadro do meu paciente. E é altamente específica para estenose crítica de artéria descendente anterior. Então, vejam só como os 3 pilares iniciais do nosso método ADAPT são essenciais no cuidado desse paciente. Uma boa anamnese e exame físico, um diagnóstico inicial e uma boa interpretação do meu eletrocardiograma, uma avaliação adequada do eletro. E aí, a questão maior dessa síndrome é que o paciente pode estar sem dor no momento do eletro. E esse quadro pode instabilizar, causando até mesmo choque cardiogênico, que foi o que aconteceu com o meu paciente. Eu prontamente identifiquei, então, uma oclusão coronariana aguda, com isquemias coronárias e lesão ao eletrocardiograma. E aí a gente tem que lembrar que existem padrões oclusivos no eletrocardiograma que não se apresentam apenas com supra de ST. E é isso que você vai aprender no nosso curso. Você vai aprender a fazer o raciocínio baseado na metodologia ADAPT, anamnese, diagnóstico, avaliação eletrocardiográfica, patologia definida e terapia. Você vai aprender a dar o diagnóstico do eletro, o diagnóstico do seu paciente, e a gente vai falar sobre prescrição, como você vai conduzir o paciente. Veja só, esse paciente, no caso, eu solicitei vaga na sala de hemodinâmica para a realização de uma angioplastia imediata, e eu prontamente iniciei com a nossa terapia dos 4As, nosso protocolo terapêutico. Quais são os 4As? A antiagregação com AS, a antiagregação com o segundo antiagregante sendo clopidogrel ou ticagrelor, anticoagulação e abrir a artéria. No caso, como eu estava num centro de referência, com a realização de angioplastia. Foi aí que a gente iniciou, então, toda essa etapa dos 4As, antiagregação, anticoagulação e abrir a artéria. Eu iniciei rapidamente, então, o AS 300mg mastigável. Comecei também para o meu paciente o clopidogrel 8 comprimidos, ou 600mg, podendo ter optado também pelo ticagrelor, mas como era um paciente com condição aquisitiva ruim do SUS, a gente tinha disponível apenas o clopidogrel. E também iniciei a anticoagulação para o meu paciente com o uso de heparina de baixo peso molecular, a enoxaparina. E no curso eu vou te mostrar as doses, vou te mostrar como é a prescrição. Então a gente vai além do eletro, a gente vai tratar do jeito que tem que ser feito. A gente vai olhar o paciente como um todo, vai definir diagnósticos e o eletro vai entrar com mais uma ferramenta. Você, seguindo a trilha, com o aprendizado do eletro, e ao terminar essa trilha, você vai, além de aprender eletro, vai dominar essas emergências. É claro que se você é um aluno que ainda não tem o conhecimento básico do eletro, ou está começando, não se assuste. No início da nossa trilha é pegar na mão mesmo. Eu vou mostrar para vocês como é que interpreta o eletro, passo a passo, cada uma das ondas. Mas a minha meta é que você aprenda isso para nunca mais esquecer. Porque se você estuda só o eletro, em poucos dias você vai esquecer. Mas se você estuda dessa forma, eu tenho certeza que você não se esquece. Eu tenho certeza que no final dessa aula você vai saber o que é uma síndrome de Wellens, ou vai se lembrar que está associada a uma lesão coronariana crítica e que esse paciente precisa dos 4As. E é isso que eu vou te ensinar no meu curso. Então vamos ver como funciona aí o meu curso Cardio-ECG. Agora que você entendeu aí as bases para a minha metodologia ADAPT, as bases do ensino que eu vou te mostrar, está na hora de eu te mostrar como é que é esse curso, como é que é a nossa plataforma e como você vai aprender e como eu vou te acompanhar durante todo esse processo. Primeiro, é um curso 100% online, com acesso imediato às nossas aulas, à comunidade, e você vai ter acesso a mim pelo WhatsApp. E olha só, a nossa comunidade do WhatsApp já conta com mais de 200 médicos formados, com profissionais capacitados, e que a gente envia eletros diariamente para discussão. E são eletros em que não é de livro, é eletro real, casos clínicos reais, que a gente vai conduzir na nossa plataforma.
certo? A gente vai ter também perguntas durante os cursos, durante as discussões na comunidade do WhatsApp, que serão resolvidas por mim ou pelos instrutores da comunidade. E aqui eu vou te entregar o ouro do meu curso, essa técnica que você vai entender e usar para interpretar o eletro e salvar as vidas. E escuta o que eu estou te dizendo. O esforço que você vai precisar dedicar para aprender eletrocardiograma vai ser muito menor do que o esforço que você dedicou na faculdade ou que você dedica agora para estudar eletro nos livros. Você naturalmente vai aprender eletro. Eu tenho relato de alunos que falam, Rafa, só de entrar na comunidade de eletro, eu estou aprendendo. Eu estou vendo como utilizar o eletro na vida real, coisa que eu não sabia, e coisas que eu passei também na minha vida como acadêmico e como recém-formado. E aí que eu vou te ajudar a realmente salvar vidas, que é o nosso objetivo final. Então vamos ver como é que é o nosso curso de eletrocardiograma. Vejam só. A gente tem aqui, então, a nossa plataforma em que eu mostro para vocês aqui as trilhas que vocês vão seguir. Aprendizado básico, aprendizado intermediário, treinamento avançado e o treinamento para o profissional já atualizado para se atualizar ainda mais. Em cada trilha, o aluno vai desenvolver o seu raciocínio e vai ir desde o básico, desde necessidades iniciais até conhecimentos avançados. Além disso, a gente conta aí com diversos módulos, desde conceitos iniciais, interpretação do eletrocardiograma normal, alterações aí de eixo, sobrecargas atriais, bloqueios, alterações do segmento ST, e tudo isso com aulas rápidas, bem direto ao ponto e com muitos casos clínicos para o aluno poder aprender em como utilizar essas alterações nos pacientes e nunca mais esquecer. Alterações de segmento ST, arritmias cardíacas, distúrbios hidroeletrolíticos, situações especiais como embolia pulmonar, que eu falei recentemente para vocês, AVC, situações em que o eletro pode salvar a vida do paciente e, por fim, o aluno vai ter a possibilidade de fazer um teste. Não é uma avaliação para certificação, é só um teste para me mostrar e para mostrar para o aluno o que ele precisa aprender, o que ele precisa reestudar para que ele possa dominar realmente o eletrocardiograma. Esse teste é apenas uma forma da gente poder entender as dificuldades do aluno. Não é prova, não é nada de forçação de barra, é para a gente poder melhorar a sua capacidade de aprendizado. E tem muito mais, vai muito além. Vou mostrar para vocês o módulo inicial, em que a gente tem aqui uma parte inicial em que eu explico como vai funcionar todo o curso, o link para a nossa comunidade no WhatsApp, que você vai acessar e vai direto para a comunidade, em que você vai poder discutir casos clínicos comigo ou com outros profissionais, e também o acesso ao nosso livro de eletrocardiograma, que é um guia de bolso para você levar para o seu plantão. E você tem esse livro gratuito. Esse livro, eu vou te mostrar aqui agora, você vai ter a oportunidade de comparar os eletrocardiogramas que chegam no seu plantão com os eletrocardiogramas do livro, de forma que ele vai te ajudar aí a ter segurança na realização da interpretação do eletrocardiograma, indo desde o básico, de como realizar o eletrocardiograma, até situações avançadas, de como interpretar arritmias. Nos nossos módulos, você pode ver que tem aulas diversas, com muitos casos clínicos e aulas curtas, que dá para você assistir no carro, enquanto almoça, enquanto está fazendo alguma outra atividade, está na academia, de forma que não seja pesado para você assistir o curso, porque é um curso breve, com aulas curtas, em que, seguindo as etapas da trilha, eu tenho certeza que você, assim como muitos outros alunos, vai conseguir dominar o eletrocardiograma. Eu mostro para vocês, então, que esse método é um método único, é incopiável, é exclusivo, que eu desenhei para você, para que você tenha na sua mão um produto único que vai mudar a sua vida, pois essa metodologia ADAPT vai te levar a caminhos que você nunca imaginou na medicina, e vai te dar tranquilidade, e vai te dar prazer de estar numa sala vermelha, dominando um plantão e tendo tranquilidade de dominar situações que muitas vezes poderiam tirar o seu sono, trazer medo ou insegurança. Eu te garanto que você está recebendo um curso completo que você não vai encontrar em lugar nenhum no Brasil, dessa forma, um curso em que eu te entrego a forma de aprender eletro e te entrego um preparatório para que você possa assumir um plantão de emergência ou de sala vermelha. E volto a falar aí do meu objetivo. No dia do meu casamento, eu botei como objetivo e como meta minha pessoal salvar vidas através do ensino. E eu estou oferecendo um curso com valor que você não vai acreditar. Se você olhar outros cursos de eletrocardiograma, você vai ficar assustado com o preço que está sendo oferecido esse curso aqui. E é um curso completo, por um valor que muitas vezes outros profissionais vendem livros ou e-books. Eu estou te entregando um e-book de graça para você, tá? E você vai comprar o curso, baixar todos os livros e olha só, se você não gostar, não tem problema. Você tem até 7 dias para poder cancelar seu curso. E eu vou te dar o livro de graça, para que você tenha o aprendizado que você precisa. Mas eu tenho confiança que você vai continuar comigo, porque você vai ver a transformação que esse curso vai trazer na sua vida e na sua forma de lidar com os pacientes. Porque a gente está falando aqui não só de eletro, mas também de uma formação médica que foi deficiente na sua vida acadêmica e que talvez ela esteja se perpetuando na sua vida como médico. Eu quero te trazer segurança para dominar o plantão. E eu quero chegar no meu objetivo e na minha promessa. E para isso eu preciso de você, porque você faz parte da minha caminhada e do meu objetivo de salvar vidas através do ensino. Você vai ser uma ferramenta para ajudar pacientes, cuidar, e você vai conseguir evoluir na sua carreira através desse curso. Vamos para algumas perguntas que os alunos frequentemente
Tem aí. Comprando o curso, eu vou aprender a prescrever? Sim, você vai aprender eletro, raciocínio clínico e prescrições da emergência. Comprando o curso, eu vou ter acesso à comunidade do WhatsApp? Imediatamente. Você pode seguir a trilha que você achar melhor. Básica, intermediária, avançada e do médico experiente. Vai depender da sua vontade. Você vai ter todas as trilhas. Se você começou com uma e quiser passar para outra, ou quiser ver todo o curso, pode também. E lembre-se, nas trilhas avançadas e no curso, além do eletrocardiograma, você vai receber aulas sobre síndrome coronariana aguda, embolia pulmonar, drogas vasoativas, prescrição na emergência, interpretação do eletrocardiograma pelo monitor cardíaco, temas que você não encontra em outros cursos de eletrocardiograma e que você vai encontrar em cursos por um valor 5, 10 vezes maior do que o curso que eu estou te oferecendo aqui hoje. Outra pergunta que o aluno faz muito, comprando o curso, eu vou ter acesso aos livros? Imediatamente. A gente tem diversos livros. Um deles, o livro que eu te mostrei, temos atlas de eletrocardiograma, resumos de cada capítulo, você vai ter acesso a todos eles. E eu tenho pouco tempo para estudar. Consigo fazer o curso? Como eu te falei, as aulas são curtas, de 5 a 15 minutos. Você consegue assistir uma aula enquanto vai para a faculdade, ou enquanto vai para o plantão, ou enquanto está no descanso médico. Dá para você fazer todo o curso com tranquilidade. E eu já tive alunos e tenho alunos que, no período de 6 semanas, dominou todo o curso. E com 6 semanas de treinamento focado, o aluno saiu de saber nada de eletrocardiograma para prescrever para situações de emergências como tamponamento cardíaco, embolia pulmonar, infarto agudo do miocárdio e alunos que até mesmo têm a confiança de passar o marca-passo transvenoso na emergência. E é esse caminho, é esse final que eu quero que você atinja. Veja só como é o depoimento de alguns dos nossos alunos. Então, Rafa, eu gostaria de expressar minha imensa gratidão ao curso do CardioPS pelo apoio fundamental nessa fase inicial da minha trajetória médica. A didática excepcional do curso tem sido essencial para a condução dos casos dos plantões, proporcionando segurança e embasamento sólido no manejo dos pacientes. Além do conteúdo de altíssima qualidade, a comunidade no WhatsApp tem sido um diferencial incrível, permitindo a troca de experiências com colegas e a discussão de casos clínicos em um ambiente enriquecedor. O suporte e a disponibilidade do Rafael Alcântara fazem toda a diferença, tornando esse aprendizado ainda mais valioso. Muito obrigado, Dr. Rafael, por todo o conhecimento e pelo compromisso com a formação de médicos mais preparados. Rafa, os 2 cursos foram ótimos. Eu tinha um conhecimento prévio, porém não havia direcionado o estudo para a parte clínica. Ainda estava meio perdida. Ambos cursos me ajudaram a consolidar o conhecimento. Caso apareça alguma dúvida, te chamarei aqui. Boa noite, Rafa. Obrigado por todo o ensinamento. Meu avô acabou de passar mal, fiz tudo o que me ensinou. O pessoal do SAMU falou que eu fui muito bem. Deus te abençoe grandemente. Temos outros depoimentos. Conduzi uma síndrome de Wellings há 2 semanas graças a vocês. Olhei o CAT por curiosidade. E o CAT tinha lesão aguda na artéria descendente anterior. Bom dia, Rafa, tudo bem? Gostaria de compartilhar meu relato sobre o curso de ECG que fiz com você no semestre passado. Foi essencial para o meu aprendizado. No início achei que teria dificuldades para acompanhar um curso tão aprofundado. No entanto, mesmo estando no 6º período, consegui compreender e esclarecer dúvidas que carregavam algum tempo. A didática clara, a abordagem prática foram fundamentais para que eu aprendesse de forma efetiva. Ei, Rafa, tudo bem? Fiz o ACLS semana passada. Queria te dizer que suas aulas foram um pontapé bizarro para mim. Juro para você, eu nem revisei a matéria e era uma das que mais sabia o conteúdo lá. Só tenho a te agradecer por isso. As simulações são tudo. Vejam só a transformação desses alunos. Se você também quer entrar nessa turma, também quer fazer parte desse grupo de pessoas que salva vidas todo santo dia e por muito tempo com aprendizado consolidado e sedimentado, clica aqui no botão abaixo e faça sua inscrição. O acesso é imediato e você vai ter tudo agora mesmo.